O novo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tomou posse hoje como sucessor dos irmãos Fidel e Raul Castro. Raul Castro abraçou e levantou o braço de seu escolhido. Miguel Díaz-Canel era candidato único do Partido Comunista e foi confirmado hoje pelo voto indireto da Assembleia Nacional, composta exclusivamente por integrantes do partido. Teve 603 dos 604 votos. E assim a família Castro, depois de 59 anos comandando Cuba, começa a passar o bastão. Raul Castro vai continuar liderando as Forças Armadas e sendo chefe do Partido Comunista, a posição de maior poder no país. A imagem de Díaz-Canel foi construída nos últimos anos como um político progressista. Aquele que anda de bicicleta, usa bermuda e apoiou um centro cultural voltado ao público LGBT que foi alvo de protestos, mas que passou toda a vida pública defendendo os princípios da Revolução. No discurso de posse, Díaz-Canel prometeu fidelidade e continuidade. Eu reafirmo que a política externa cubana permanecerá intacta e que ninguém vai enfraquecer a revolução, ele disse. As mudanças que são necessárias continuarão a ser decididas de forma soberana pelo povo cubano. A ditadura cubana suprime a liberdade de expressão e muitas vezes prende críticos do governo. Reações contrárias ao regime são naturalmente difíceis de serem captadas. Hoje, agências internacionais registraram mensagens de apoio ao novo presidente. Margarita Matiran disse que foi uma boa escolha. Ele é jovem, inovador e com uma perspectiva diferente. Para mim, desde que seja para o bem do país e do povo, tanto faz o nome, disse Edel Fernandes. Miguel Díaz-Canel é visto por Raul Castro como um funcionário fiel ao Partido Comunista. Por isso foi escolhido a dedo para ser o sucessor. No discurso, o último Castro enfatizou que a escolha se deu depois de um longo processo. Raul Castro disse que nada foi feito de improviso e que ao longo dos anos, Díaz-Canel tem mostrado maturidade, capacidade de trabalho, solidez ideológica, fidelidade política e compromisso com a revolução. Previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. O que será que a Maju Coutinho tem para a gente? Olá, Maju, boa noite. O que você destaca? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Vamos falar do Nordeste, Renata, só que a chuva encorpada mudou de lugar por lá. Deixou o norte da região e foi para Salvador, onde amanhã deve chover cerca de 35 milímetros. O céu fica carrancudo por lá e a máxima de 27 graus. A chuva deve apertar na capital baiana, porque os ventos aqui que sopram do mar prometem ficar mais intensos. Já no norte e do Nordeste, da região norte, a zona de convergência aqui intertropical está pegando mais leve, por isso a previsão é de chuvica, chuva mais fraca em Fortaleza e de pancada em São Luís e em Teresina. Por falar em Nordeste, essa semana saiu um mapa que monitora a seca na região e tem notícia boa. As águas de março contribuíram para que boa parte do Nordeste se livrasse aqui da chamada seca excepcional. Essa mancha vinho aqui em março do ano passado ocupava um grande pedaço do Nordeste, diminuiu bem, mas ainda tem seca por lá. O nível do Açu de Castanhão, maior reservatório cearense, saltou de 2,08% em fevereiro para 7,57%. É uma elevação positiva, sim, mas muita água ainda precisa rolar, Renata, para resolver o problema que é grave. Mas são notícias boas, como você disse. Agora, como é que fica o tempo nas outras regiões, Maju? Vamos lá, veja aqui, a região norte e a centro-oeste continuam aí na rota das pancadas. Campo Grande, Cuiabá e Manaus podem ter as pancadas de outono. O sol deve reinar em São Paulo, Palmas, em BH. Na capital paulista e na Mineira, o dia começa com 15 graus, depois à tarde esquenta. Em Curitiba tem previsão de névoa e 14 graus de mínima. Porto Alegre com 30 de máxima. No Rio faz 16 graus logo cedo, à tarde faz 31, 15 graus aqui de diferença. E amanhã vários pontos do centro-sul do país e do interior aqui da região nordeste podem ter umidade relativa do ar bem baixa à tarde. São Paulo e Curitiba lideraram hoje o Clube da Secura, foram as capitais mais secas do país e amanhã pode ter repeteco dessa situação. Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A Polícia Ambiental apreendeu mais de 500 animais silvestres em Guarulhos, São Paulo.
Estavam em caixas de papelão, em sacos plásticos, dentro do bagageiro de um ônibus. Os bichos capturados na Bahia seriam vendidos em São Paulo. 16 morreram. 3 pessoas vão responder por maus tratos e por manter animais silvestres em cativeiro. Que Brasil você quer para o futuro? Meu nome é Gustavo Pires, fala aqui de Pedra Preta, Mato Grosso. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil limpo, onde os políticos não roubam os cofres públicos e nós pagamos a conta com caos na segurança pública, na educação e na saúde. Meu nome é Ailson Barbosa, falo de Gurupi, Tocantins. Lá no fundo que você vê é a grande obra que seria o Hospital Regional de Gurupi, com capacidade para atender toda a população sul do estado. Esta obra está paralisada há quase 3 anos e sem previsão de ser retomada. Queremos um Brasil sem o desperdício do dinheiro público. Eu sou Pedro Araújo, estou em Afogados da Inhazeira, Pernambuco. O país que eu queria ver era de políticos conscientes e de eleitor mais consciente ainda, que não vendesse seu voto por migalhas. Eu sou Pátima de Oxum, de Patinga e de Axé de Ogô. O que queremos para o nosso Brasil? Mais paz, união, que os nossos presidentes, governadores olhem mais pelas crianças. E queremos mais, que acabe o preconceito religioso. Meu nome é Rubens Moura e falo da cidade de Chapadão do Lajeado, Santa Catarina. O Brasil que eu quero para o futuro é este Brasil. Só precisamos urgente de pessoas que honrem compromisso e nos represente com competência e honestidade. Viva o Brasil! Eu falo do interior da Bahia, São José do Jacuí. Para um melhor país no futuro, precisamos mudar os políticos do presente. Colocar no poder políticos que entendam que ser um político é ser um servidor, tem o dom de servir e a obrigação de servir ao povo. Quando isso for conscientizado, aí sim teremos um melhor país no futuro, com certeza em todos os aspectos. Você viu que hoje praticamente todos os participantes do Brasil que eu quero falaram da necessidade do cuidado com a coisa pública, o cuidado que você deve ter com a coisa pública. O projeto Brasil que eu quero está no Globoplay, na página do JN, em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. A seguir, o Supremo decide em que condições o plenário julgará recursos de um condenado por uma das turmas. O TRF4 nega recursos do petista José Dirceu. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que condenados pelas turmas do Supremo em votações não unânimes têm direito a um recurso ao plenário, chamados embargos infringentes. Os ministros também definiram que em que condições esses embargos podem ser apresentados, quando tiverem pelo menos 2 votos dissonantes pela absolvição do réu. As turmas são formadas por 5 ministros. A decisão foi tomada a partir da discussão de um caso concreto. Um questionamento feito pela defesa do deputado afastado Paulo Maluf, do Progressistas, condenado pela primeira turma do Supremo em maio do ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. A defesa de Maluf apresentou embargos infringentes, alegando que a condenação não teria sido unânime. O ministro Marco Aurélio votou pela prescrição do caso. Em dezembro, o ministro Edson Fachin, que é relator, não admitiu os embargos, alegando que o voto de Marco Aurélio não era pela absolvição e determinou o imediato cumprimento da pena. No início de abril, por uma decisão do ministro Dias Toffoli, alegando razões humanitárias, Maluf passou a cumprir pena domiciliar. Hoje, os ministros discutiram de um lado, em abstrato, eles discutiram hoje de um lado, em abstrato, se e em que condições réus condenados nas turmas podem apresentar os embargos infringentes. E de outro lado, entrando no caso concreto de Paulo Maluf. Na prática, a decisão de hoje abre a possibilidade para reversão da sentença nos casos de condenados em ações penais nas turmas do Supremo em votação não unânime, com pelo menos 2 votos pela absolvição. Qualquer condenado nessa condição poderá recorrer. No caso concreto de Maluf, foi mantida a decisão inicial do relator e negado a ele o direito aos embargos infringentes, já que ele não teve 2 votos pela sua absolvição.
Ontem, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, não votou na questão abstrata. Só hoje, depois que todos os outros 10 ministros votaram, ele se manifestou a favor da possibilidade dos embargos infringentes nas turmas para condenações não unânimes com 2 votos pela absolvição. Ainda ontem, no caso concreto, Fachin reafirmou a posição de que Maluf não tem direito aos embargos infringentes. O ministro relator do pedido de habeas corpus, Dias Toffoli, discordou de Fachin na questão abstrata. Ele votou a favor de condenados poderem apresentar embargos infringentes, qualquer que tenha sido o teor do voto dissonante. Segundo Toffoli, o direito de apresentar o recurso é automático quando há pelo menos um voto favorável ao réu, e não necessariamente pela absolvição. Assim, no caso concreto, Toffoli entendeu que Maluf tem direito a apresentar os embargos. O ministro Alexandre de Moraes apresentou um entendimento um pouco diferente sobre as condições para o recurso. Na questão abstrata, ele considerou que o réu pode apresentar embargos infringentes desde que o voto dissonante seja contra a sentença condenatória e disse que bastaria um voto discordante. No caso concreto, Alexandre de Moraes entendeu que o voto de Marco Aurélio pela prescrição foi no sentido de não punir Maluf e, por isso, votou pela possibilidade do recurso. Nós tivemos 4, ministro Fachin, o relator, 4 votos pela existência do direito de punir do Estado. Que reconhecendo, a partir da existência do direito de punir, reconhecendo a autoria e materialidade, determinada a condenação. E tivemos um voto do ministro Marco Aurélio, que inicialmente reconheceu a inexistência do direito de punir. Porque entendeu pela prescrição. Ora, não me parece possível analisar aqui um voto que é contra, inicialmente, a possibilidade do Estado poder analisar a punição, que esse voto não possa ser considerado como favorável ao réu. O ministro Luiz Roberto Barroso votou em seguida. Na questão abstrata, ele defendeu que cabem sim embargos infringentes nas turmas, mas apenas se o placar for de mais de um voto favorável à absolvição do réu. Ele lembrou que em julgamentos feitos pelo plenário do Supremo, onde votam 11 ministros, cabem infringentes quando há pelo menos 4 votos favoráveis ao réu. E como a turma é composta por 5 ministros, para aplicar a mesma proporcionalidade, seriam necessários, então, pelo menos 2 votos em favor do réu. Barroso também defendeu regras mais rígidas para a apresentação de recursos ao tribunal. No caso concreto, Barroso votou contra dar liberdade a Maluf, já que não houve 2 votos pela absolvição dele no julgamento da turma. A ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux concordaram integralmente com o voto de Barroso. E o último a votar ontem, Ricardo Lewandowski, acompanhou integralmente Dias Toffoli. Hoje, o primeiro a votar foi Gilmar Mendes. Ele também acompanhou o entendimento de Dias Toffoli. Portudo, tenho que cabem os embargos infringentes contra a decisão da turma que julgar procedente a ação penal, bastando que haja um voto favorável à defesa, seja em questão processual ou material. O ministro Marco Aurélio também seguiu o entendimento do ministro Dias Toffoli. Não posso cogitar aqui no tocante aos pronunciamentos das turmas. Não se faz qualquer limitação, não se impõe qualquer condição quanto a número de votos, apenas exigindo-se que a decisão não seja unânime. Não posso cogitar da necessidade de ter-se, no caso, 2 votos vencidos. O ministro Celso de Mello votou para negar o recurso a Maluf no caso concreto. Já na questão abstrata, o ministro seguiu o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso. Para que os embargos infringentes possam ser apresentados, são necessários 2 votos divergentes pela absolvição do réu na turma. Esse critério mínimo de 2 votos divergentes na turma revela-se bastante expressivo e fator seguro de revelação da probabilidade do direito do embargante em um órgão colegiado, a turma, que se compõe de 5 ministros e que se mostra a exigência apta a evidenciar
2 votos vencidos, sem qualquer dúvida, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal deduzida pela parte que opõe os embargos infringentes a um acórdão que consubstancia julgamento por 3 votos a 2. Com a votação do caso concreto de Paulo Maluf empatada em 5-5, coube a presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, desempatar. Ela votou contra o pedido da defesa e negou a ele o direito aos embargos infringentes. No caso abstrato, Carmen Lúcia, assim como todos os outros ministros, considerou que os condenados em votações não unânimes nas turmas têm direito aos embargos infringentes. Ela adotou as condições propostas pelo ministro Barroso, a da necessidade de 2 votos pela absolvição. Este foi um entendimento vitorioso. Adotando como cabíveis os embargos infringentes nas turmas, tenho para mim que há necessidade de acatamento deste requisito, tanto do número mínimo de votos absolutórios, que, portanto, leva à exigência desses 2 votos, e ainda que se tenha, neste caso, absolvição de mérito no sentido próprio, e não valendo, portanto, outros requisitos. Ao negar o direito